Oi, gente! Eu resolvi gravar esse vídeo porque muita gente que assistiu a esse outro vídeo aqui sobre universidades do Paraguai estão com muitas dúvidas em relação ao vestibular no Paraguai. Então eu vou contar aqui para vocês como que funciona o vestibular de algumas universidades do Paraguai. Mas antes disso, eu queria agradecer a todo mundo que comentou nesse outro vídeo, que fez suas perguntas. Eu tentei responder todo mundo que entrou em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram, só que eu prefiro que vocês comentem aqui nos comentários mesmo, que fica mais fácil para eu poder administrar tudo bem? Então eu volto a falar aqui para vocês. Se vocês estão interessados em estudar em algum outro país, seja o Paraguai, algum outro país da América Latina, Estados Unidos ou o país que for, pesquisem bastante sobre esse país, tá? É uma dica que fica para todo mundo que está querendo estudar fora. Não adianta você querer ir para outro país e não querer aprender o idioma daquele país. Tem muita gente perguntando: ah, mas eu preciso falar espanhol, entender espanhol para estudar no Paraguai? Sim, você precisa. Se você vai estudar em outro país, então estuda a língua desse país. Vai te facilitar muito e vai te trazer coisas para a vida também, né? É uma outra língua, o espanhol está aí para ser uma das línguas dominantes do mundo daqui a alguns anos. Então, se prepara no espanhol. E falando de vestibular, algumas universidades do Paraguai não têm vestibular. Isso não é uma coisa legal no meu ponto de vista, não é uma coisa positiva. Porque para mim, se a universidade não tem um filtro que basta que você pague para você estar dentro dessa universidade, eu não considero uma universidade boa. E no Paraguai tem muito disso e, pelo que eu vejo, realmente não são as melhores. As que não oferecem vestibular não estão na lista das melhores. E tem muita universidade no Paraguai, principalmente essas a que eu me refiro, que são as particulares, com uma visão de mercado e tudo mais. Elas estão correndo risco de fechar. Então você fica alerta quando você for para lá e pesquise bastante. Eu, particularmente, sou muito fã de universidade pública, as de lá principalmente. Então, o meu vídeo sempre vai tender mais para esse lado de te indicar para procurar uma universidade pública. Logicamente, existem universidades particulares muito boas também, só que são poucas, não são todas. Muito bem, como que funciona o vestibular no Paraguai? Para as que têm vestibular, né? Logicamente vamos falar das que importam. No Paraguai, o vestibular ele não é igual aqui no Brasil, que você vai, se inscreve para o vestibular, vai lá no dia da prova e faz a prova, se passou, você está dentro. Não funciona assim. Existe uma etapa antes disso, que eles chamam de cursilho. É o cursinho, mas é um cursinho nivelatório que você tem que fazer para ter acesso ao vestibular. Então você faz esse cursilho, ele dura de algumas universidades 1 mês, 2 meses, 3 meses. Já ouvi algumas que duram até 1 ano. Depende sempre do curso e da universidade. Nesse cursilho não tem muito requerimento de documentos. Eu vou falar isso em um outro vídeo sobre os documentos requeridos para você estudar no Paraguai. Mas os documentos para você ter acesso ao vestibular e os documentos para você se matricular depois que você passar são diferentes. O interessante desse cursilho é que, em alguns casos, nem todos, e principalmente para medicina, em algumas universidades, ele serve já como primeiro semestre ou primeiro ano. Depende muito da universidade. Por exemplo, pelo que eu sei, a Universidade Nacional de Assunção, o cursilho leva 6 meses, se ainda não mudou. Só que se você passar no vestibular desse cursilho, você já tem o primeiro semestre feito. Isso é muito legal porque você não arrisca tanto naquela coisa, ah, mas eu vou para o Paraguai, ainda fazer um cursinho nivelatório, não sei se eu passo. Mas se você passar, você já está ali, ó, metade do primeiro ano feito. Então isso é algo muito legal. E outra coisa que também é diferente lá no Paraguai é que as matérias do vestibular de lá não são como aqui no Brasil, que você faz como se fossem matérias do ensino médio, e em alguns casos, 2 específicas do curso que você está fazendo, redação e tudo mais. Lá funciona desse jeito. Se você vai fazer, por exemplo, direito, então você tem matérias específicas de direito que você vai estudar no cursilho e logo você vai ter provas dessas matérias que você fez no cursilho. Por exemplo, filosofia, castelhano, introdução às ciências jurídicas, história do Paraguai e tudo mais. Se você vai estudar medicina, você estuda biologia, alguns já têm anatomia já nesse cursilho para você já se introduzir na carreira. Então, todos os cursilhos do Paraguai têm esse processo, são todas matérias específicas do teu curso. Logicamente, você vai ter castelhano, você vai ter alguma outra matéria mais geral, só que é uma matéria geral específica do teu curso. Você não vai ter, por exemplo, biologia em direito, ou você não vai ter, por exemplo, história do Paraguai em medicina. Então é algo bem interessante para você já ir se introduzindo
no teu curso. Se tem algum assunto que você ainda está em dúvida, deixa aqui nos comentários, pede para eu fazer um vídeo falando sobre esse assunto, que daí eu pego um recopilado de todas as informações e passo aqui para vocês, tudo bem? Deixa os comentários e não deixa de curtir o canal para eu poder continuar alimentando com vídeos para vocês. Gente, até o próximo vídeo e tchau, tchau!